Nessa aula, não é uma boa apresentação falar comendo, mas enfim. Nessa aula a gente irá aprender região convexa. Por que eu estou comendo agora? Além de estar com fome, claro. Basicamente, o que eu trago aqui é essa colher. E também, como eu gosto muito de feijão, concha de feijão. Eu lembro que eu fiz uma prova, se não me engano foi a do Enem, envolvia se eu tinha memorizado ou não o que é espelho côncavo e o que é espelho convexo. E como eu tinha confundido e era um período bem conturbado, eu não lembrei. Mas, se observarmos, por exemplo, a concha de feijão, na parte externa, observe que eu consigo ter uma amplitude maior e ver os objetos de longe. A colher também. E eu como mesmo em colher. E se observarmos na parte externa dela, conseguimos enxergar mais longe. E na parte interna, conseguimos enxergar longe, mas os objetos são maiores. Então, com essa motivação, eu pretendo, através desses três exemplos, explicar certinho o que é uma região convexa. Espero que vocês se divirtam e também compreendam, através da definição, por esses exemplos. E por que também é importante? Porque uma reta divide o plano em dois semiplanos. E isso veremos para também compreender região interior ao ângulo e depois região exterior ao ângulo. Então é isso. Muito bem. Então vamos compreender quando um conjunto é convexo ou uma região convexa. Bom, um conjunto de pontos no plano é convexo se e somente se temos três condições a ser consideradas. A primeira é um caso simples. Quando não tem nada, o conjunto é vazio. Quando o conjunto é vazio, esse conjunto é convexo. O segundo caso é um caso que o conjunto é unitário. Ou seja, eu pego um conjunto de apenas um ponto. Quando eu pego um conjunto de apenas um ponto, esse conjunto também é convexo. E o terceiro caso, que é o caso geral, é quando eu tenho um conjunto de pontos no plano, e aí eu pego dois pontos distintos nesse conjunto. Eu tenho que, se o primeiro ponto pertencer ao conjunto e o segundo ponto pertencer a esse conjunto, então o segmento AB, ou seja, esses dois pontos distintos são extremidades do segmento, estará contido no conjunto. E aí dizemos que o conjunto é convexo. Em palavras fica um pouco confuso. Então vamos ilustrar com esses exemplos. Depois eu vou definir e aí eu coloco também a imagem para vocês, a definição do livro. Vamos lá. Vou grifar para ver o que acontece. Uma reta R tem uma reta no plano. É um conjunto de pontos convexos. Então está afirmando, né? É um conjunto está afirmando. E aí eu terei que justificar. Bom,
Vamos justificar então. Por que um conjunto convexo? Pois, dados dois pontos, A e B, dois pontos. E claro, foi considerado R uma reta. Então, dois pontos e a reta. Beleza. Onde o ponto A é diferente do ponto B. Ou seja, eu peguei dois pontos diferentes, pontos distintos. Beleza. Se o ponto A pertencer, ou seja, se é elemento da nossa reta, que é o conjunto em questão, e o ponto B pertencer, é elemento da reta, então esses dois pontos serão extremidades do segmento, e aí vimos que um segmento é um conjunto de pontos que tem um início e tem um fim, e aí eu coloco esse segmento aqui em cima. E esse segmento estará contido no nosso conjunto que é a reta. Então, quando isso acontece, ou seja, quando o segmento está inteiramente contido na reta, dizemos que, de fato, o conjunto é um conjunto de pontos convexos. E aí, naquela brincadeira, se eu pegar uma lâmpada, pego dois pontos nessa parte externa, ponto A, ponto B, de modo que eles são pontos distintos. Quando eu faço isso, o ponto A pertence ao conjunto lâmpada, na parte externa, e o ponto B pertence a esse conjunto lâmpada. Ao ligar, eu tenho dois pontos de extremidade de um segmento, e esse segmento está inteiramente contido no conjunto. Ou seja, esse conjunto é convexo. O segundo exemplo diz o seguinte: um segmento de reta é uma figura convexa. De novo afirmando, né? É uma figura convexa. Vamos justificar. Por que uma figura convexa? Bom, de novo, dados dois pontos, sei lá, um C e um D, pontos, e um segmento genérico. Vou pegar um segmento genérico, XY, segmento, um segmento. Desenhando, eu tenho um ponto X e um ponto Y. Um segmento. Bom, sabemos que segmento é um conjunto de pontos e a noção de estar entre é uma noção importantíssima para a geometria. Então, é um conjunto de pontos, certamente tem um ponto entre esse segmento, que eu chamei de ponto C, e aí eu pego outro ponto D. Então, num segmento de reta, cadê minha régua? Eu tenho uma reguinha, peguei dois pontos, um ponto X e um ponto Y, é um conjunto de pontos, e aí terá pontos entre esses dois extremos, essas duas extremidades. E foi isso que a gente viu já no segmento. Então, agora pega aqui C
é distinto de D, ou seja, os pontos são distintos. E aí, quando eu tenho que C pertence ao conjunto em questão, que é o x, y, e também quando o ponto D pertence ao conjunto x, y, que é o segmento, quando isso acontece, então esse segmento CD, C e D será a extremidade de um novo segmento, aqui ó, dentro, e esse segmento CD, observe que ele está contido nesse segmento maior. Ou seja, a figura, esse segmento de reta, XY, é uma figura convexa. Porque eu peguei dois pontos distintos. O primeiro ponto pertence ao segmento e o segundo ponto pertence ao segmento. Então, temos uma relação de inclusão. Fazendo um link com linguagem de conjuntos, eu moro numa região e aqui C é um conjunto que é minha casa. Aqui, nesse retangulinho, é meu quarto. Então, quando eu pego os objetos do meu quarto, chamei de X, né, para não ficar listando um por um, né? Lousa, quadro, canetões, cadeiras, não. Vou chamar de um elemento genérico, X. Então, quando X pertence ao meu quarto, que é o conjunto, e também X pertence à minha casa, então temos que o meu quarto está contido na minha casa. Isso aqui é o diagrama, né? Para visualizar. Ou seja, é uma relação de inclusão. Está contido meu quarto está contido na casa. Eu falei X, né? X é um objeto genérico, poderia ser vários. Então, quando os vários objetos do meu quarto pertencem ao meu quarto e os vários objetos pertencem à casa, observe que o quarto está contido na casa. E é isso que está acontecendo ali. Esse ponto pertence a um segmento de reta e esse outro ponto distinto também pertence ao segmento de reta. Então, esses dois elementos pertencem ao segmento, logo, quando eu uno os dois, estará contido no segmento de reta. E aí é uma figura convexa. Bom, para o terceiro exemplo, vamos lá. Um plano é uma região convexa, então está afirmando novamente. É uma região convexa. Por quê? Porque se eu pegar dois pontos, então dados, dois pontos e F pontos, e alfa, peguei dois pontos e alfa, esse plano, né, o conjunto plano. Letras minúsculas gregas denotam plano. Beleza. Onde E é um ponto distinto de F, ok? Vamos lá. Se o ponto E pertence ao plano, ao conjunto plano, e F, que é o outro ponto distinto, pertence ao plano, então terei o seguinte. Eu terei que, do exercício 1,
essas duas setas, uma nesse sentido e outra na outra, é para representar a reta. Então a reta estará contida no meu plano, de fato. A reta vai estar contida no plano. E daí, né, observe que a reta é subconjunto do plano. E daí, eu apaguei o quadro e vou continuar aqui em cima. O segmento EF, pego as duas extremidades, e aí eu tenho um segmento de reta, está contido no plano. Portanto, o plano é uma região convexa. O plano alfa é uma região convexa. Muito bem, eu vou desenhar o que eu fiz aqui. Temos o plano. Alfa. Denota o plano por letra minúscula grega. Peguei um ponto no plano, digamos um E. Bom, se fosse só esse conjunto seria convexo, porque ele é unitário. Agora eu pego outro ponto no plano diferente desse. Um ponto F. Eu consigo traçar uma única linha em uma única direção. Uma reta. Uma reta. Pelo exercício 1, eu tenho que a reta é um conjunto convexo. Ou seja, a reta está contida no plano. E, portanto, daí, o segmento EF estará contido no plano também. Ou seja, o plano é uma região convexa. Bom, esses três exemplos ilustram o que é um conjunto convexo. Eu vou fazer um esquema desse lado para resumir com as minhas palavras o que é um conjunto convexo. Muito bem. Tá claro? Quando o segmento EF está inteiramente no conjunto, dizemos que o conjunto é convexo. E aí, quando fizemos a brincadeira do espelho côncavo ou convexo, um espelho é convexo quando eu pego uma esfera, corto no meio e espelho a parte externa. Então, quando é espelhado a parte externa, dizemos que o espelho é convexo. E aí eu consigo ver de longe. Por exemplo, o motorista, ele vê os passageiros de longe. Ou seja, considere um conjunto S, peguei aqui no plano. Esse conjunto S
é convexo, se eu observar os três casos. Primeiro caso, um caso simples, quando não tem nada. Não tem nada, o conjunto é vazio. Quando não tem nada, o conjunto é vazio, esse conjunto é convexo. Então, conjunto vazio é um conjunto convexo. Convexo. Já o segundo caso é quando eu pego um conjunto unitário, ou seja, eu pego um ponto nesse conjunto, um ponto A. Se o conjunto A for unitário, então esse conjunto S é convexo. E a volta também vale. E por fim, o terceiro caso, que é o caso geral. Eu tenho um conjunto de pontos, representei assim. Eu vou pegar dois pontos distintos nesse conjunto, A diferente de B, denotamos distinto como diferente. Peguei dois pontos distintos no conjunto. Se A pertencer ao conjunto S e B, fazer mais para cá, pertencer a S, os dois elementos são elementos do conjunto S geral, então o segmento AB está contido em S. Portanto, S é convexo. Então, esse terceiro caso é o caso geral. E olhando aqui, tenho dois pontos distintos num conjunto S. E aí eu ligo quando esse segmento está inteiramente contido no conjunto, dizemos que esse conjunto é uma região convexa. E esse é o caso geral. Então é isso, galera. Espero que tenha ficado claro. Basicamente, um conjunto é convexo quando eu tenho dois pontos distintos nesse conjunto e esse conjunto, segmento, está inteiramente contido no conjunto maior.